talvez o nosso telespectador esteja pensando assim, ó, por que tem que restaurar essas portas? Não é? As portas precisam ser restauradas para que o inimigo não entre por elas. O que acontecia? Ou seja, as famílias restauravam as portas, não é? E eram de responsabilidade das famílias, e ao mesmo tempo eles empunhavam as armas. Isso. Para quê? Para poder resistir. Né? A palavra de Deus é muito clara. Ou seja, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E às vezes a gente só sabe essa partezinha de baixo, né? Resistir o diabo, ele foge de nós. Tem que sujeitar. Mas tem sujeição antes, processo, né? Aí tem gente que não quer sujeitar. Não tem quer... sujeito que não quer sujeitar. Tem isso sujeito que não quer sujeitar. Aí, ó, tô aprendendo. Tá vendo? Fazendo aí os Senão fica igual aquele cara da igreja lá no interior, que tava uma festa lá na cidade e tal, o cara vestiu de capeta, né? E aí começou a chover. Aí o pastor estava pregando na igreja, e o cara foi esconder dentro da igreja. A hora que ele entrou na igreja, o povo tudo correu, né? Não ficou um dentro da igreja. Então tem que... Né, Então tem essa palavrinha aí, chave, que é sujeição. O que é sujeitar? É você deixar de lado tudo que é seu, de autossuficiência, de direito, de autoridade, e se sujeita, submete a alguém que está acima de você. Isso. Então é sujeição. Então, por que nós precisamos então que as portas sejam restauradas? Para que o inimigo não entre. Porque toda vez que o inimigo entra, o estrago é grande. O estrago é grande. Por isso que nós estabelecemos aqui, ou seja, a questão da porta, Jesus é a porta, ele mesmo falou, eu sou a porta, para que então ele possa fazer esse trabalho de restauração e impedir que a ação do inimigo passe pela porta. Quem tem que passar somos nós, né, por ele. E aí então, ou seja, ele é a nossa cobertura, ele é o nosso guarda, ele é a nossa proteção, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa rocha, ele é o nosso baluarte, tudo, né? Ele é o nosso tudo, né? E é por isso que as portas precisam ser restauradas, porque se não estão restauradas, então nós vamos ser o quê? Assolados pelo inimigo. Às vezes as pessoas chegam até nós, Carol, com um problema, muitas vezes é um quadro normal, mais normal que se vê, que é depressão, que é, né, síndrome de pânico, tentativa de suicídio, várias outras coisas. Né? Só que a pessoa vem por causa desse sintoma, mas na realidade a gente vai lá atrás para saber o que originou e gerou o sintoma hoje. Porque hoje é só o quê? Uma consequência de situações o quê? Não restauradas e não curadas e não reparadas. Então, quando essas coisas não são reparadas, coisas lá de trás, o fruto talvez vai demorar um pouquinho, mas ele vai aparecer. Né? Eu fiquei pensando também quando o Rogério falou assim, quando eu falei sobre a questão dele, Jesus a porta, Jesus é o início e o fim. E por mais que às vezes você seja curado, né, de coisas da infância, de coisas, às vezes Deus pode ter te curado plenamente, mas Deus sempre vai nos dar novas oportunidades para vivermos novas situações e exercermos aquilo, né, que o Senhor tem plantado nos nossos corações ao longo do tempo. Né? Você vai ter um Judas na sua vida, você vai ter algumas situações, alguma traição, algumas situações onde nós vamos ser trabalhados, né, pastor? Sim, com certeza. A gente não para, não? Não. A questão da estrutura, né, que a pessoa passa, por exemplo, a venha passa por uma estrutura de cura e tudo, a questão da porta. Ela vai ter mais força para suportar o que vier. Isso. Porque ela está estruturada. Está forjada, né? Isso, está forjada, entendeu? Então isso é muito importante. Porque se você pegar um problema em cima do outro, ele vai ser mais difícil. Mas se você curou o outro e vem você vai ter mais facilidade de resolver aquilo. Então, a pessoa curada, ela tem mais facilidade. Você falou aí, a gente no caminhar da vida, muitas coisas acontecerão. Agora, outra coisa, eu tenho que acordar hoje, um pastor uma vez, eu li um livro que falou assim, ele acordava, ele orava e falava, Deus, eu tenho duas opções. Ou viver o meu dia bem ou mal, mas eu vou escolher viver bem. Então, ele já tinha aquela opção que o dia dele ia ser bom. Se alguma coisa acontecesse, ele ia trabalhar isso. Mas a opção dele, primeira, é que o dia seja bom. Você entendeu? Entendi. Não é? Então a gente tem que tomar essa opção. Em Cristo nós temos que ter essa opção. Não é? Então curado
Então, para você que está nos assistindo, permita ser restaurado. Em nome Restaurar de Jesus. essas portas todas da sua vida. Para quê? Para que o inimigo não entre por aí e faça da sua ciranda e tenta bagunçar, né? Então, assim, existe pessoas completamente perfeitas com todas as portas? Não, tem situações que a gente, ao longo da nossa caminhada, que a gente vai conhecendo mais o Senhor, tendo cada vez mais acesso à sua palavra, e aí a luz vem e opa, tem essa parte aqui. E quando Jesus ele é a porta mesmo, ele vai nos mostrando cada dia. Restaura esse lado aqui, restaura esse lado aqui, você precisa trabalhar mais isso aqui. Né, para trazer um equilíbrio. Porque imagina se ele mostrasse todas as portas que a gente precisa ser restaurado ao mesmo tempo. A gente ia desesperar. Falar, nossa, mas eu estou realmente... Exatamente. Então isso é uma coisa assim, bem importante, porque quando o Senhor mostra e nós nos predispomos ou seja, fazer a nossa parte nessa mudança, nessa restauração, isso sinaliza sujeição. Isso. Entende? E aí não dá lugar para que o inimigo tente, ou seja, bagunçar o coreto, né? Então, aí, ou seja, ele tem que partir mesmo, ele tem que cascar fora. Eu fiquei uma dúvida, uma pergunta para os três que estão ali na prática mesmo, na clínica. A pessoa, normalmente, quando ela vai, ela está precisando, ela está passando por uma dificuldade, e vocês vão, né, direcionando ali como aquele mestre para ela, aquela pessoa que é uma referência, onde você fala, faça mais isso, busque mais assim, direciona, vai conduzindo, né? E aí ela é restaurada, né? Deus transforma, ela sai de lá outra. E a permanência? Aí eu pergunto, a dificuldade muitas vezes em mantermos aquilo que nós conquistamos. Fala pra gente a importância que tem daquilo que você tomou posse, daquilo que Deus fez na sua vida, você manter, porque você já viu que às vezes a gente ora mais quando está com dificuldade? Com certeza. Tá tudo bem, aí você ora menos, né? Você só procura às vezes a Deus quando realmente não tem jeito. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso para nos fortalecer, e às vezes a pessoa está em casa, você está tudo bem, mas você precisa de estar firme na mesma intensidade, porque a gente não sabe também o dia de amanhã. Quando as pessoas vêm para a clínica, uma das primeiras orientações que a gente passa para elas é que ela não precisa ter pressa. Então ela já chega para a clínica para um acompanhamento sem saber quando vai terminar. Mas antes de você falar isso, eu tenho certeza que ela queria de um dia para o outro, com certeza. Ela quer o imediato, né? Aliás, todo mundo é urgentíssimo, né? Todo caso que chega lá é urgente. Quando vocês falam isso, eu falo que é aquele balde de água fria que vai sendo julgado. Mas aí Deus vai trabalhando ali naquele momento, né? Até a própria espera para o atendimento já é Deus trabalhando. Porque a pessoa precisa entender, e uma questão interessante que a gente coloca isso no manual que a gente tem trabalhado agora com os grupos, uma das questões para reflexão nesse manual é, se a pessoa tem, então no meu caso, eu estou com 52 anos, então desde o período em que eu estava sendo gerado, então eu tenho quase 53 anos de existência, né, nesse mundo natural. Então, eu tenho 53 anos. Durante esses 53 anos, eu fui exposto a feridas e que foram ficando armazenadas, guardadas, acumuladas, escondidas, situações e traumas que eu venho carregando durante a minha história. Ok, 53 anos. Então, eu chego na clínica e eu quero que o Senhor Jesus faça uma cura instantânea em 53 segundos. Então, se eu tive 53 anos para acumular, Jesus tem que restaurar, limpar, curar, sarar em 53 segundos, no estalar de dedos. Ele pode fazer? Pode. Mas esse não é o processo comum. Isso não é nem coerente. Não é. Não é coerente. Mas tem coisas que eu estou carregando e está tão presa em mim que mesmo que Jesus queira tirar,
E se ele tirar, eu vou lá e pego de novo. É verdade. Porque é até uma mudança de hábito, Claro, né, gente? e não é assim. Eu falo que a transformação de Deus, ela é porque a transformação de Deus, ela é interior. Tem algo que também ele não agride. Não, temos o tempo próprio Ele pra não isso. nos agride, então por isso esse Porque a processo. mudança é de dentro para fora, né? Então, assim, é o meu interior que é transformado que vai gerar em mudanças de atitude, entende? Assim, vai ser natural. Claro que tem algumas que a gente tem que forçar para criar o novo hábito. Claro. Isso é natural, né? Um exemplo, a Um pessoa velho mentirosa. hábito, um hábito defeituoso tem que ser trocado por um Uma novo. pessoa que é mentirosa, ela mente por tudo, desde detalhezinhos até o próprio testemunho. Ela aumenta um pouquinho, ou ela... exatamente. É difícil, porque a força do hábito te leva Isso já é uma até doença, né? Isso. Megalomaníaco, né? Já a pessoa já tem essa mania, né? Então, Então, eu falo assim, até mesmo que ela seja transformada, ela vai ter uma luta constante, vai ter um trabalho. não tem como sair no estado. não é não, Entendeu? não é Não assim, tem. não é assim. Porque ele criou um hábito, né? Deixa Aí- eu só fazer um parênteses aqui, um e-mailzinho que a Letícia Linhares mandou pra gente. Ela disse assim: meu nome é Letícia, quero parabenizar o programa e a Clínica da Alma, ministério criado no coração de Deus. Terminei o primeiro módulo na expectativa de iniciar o segundo. Grandes coisas o Senhor já fez na minha vida depois que iniciei. Não fiquem sentados sofrendo aqui. Procurem a Clínica da Alma. Ela mesma. Amém, isso mesmo. Amei vocês três pastores enviados do Senhor. Abraço. Obrigado, Letícia. Amém. O Senhor te abençoe também. E só fala pra gente, então, para completar, pastor Guerra, completa ali a questão da manutenção. Porque às vezes a pessoa vai, faz tudo direitinho e depois... Ou permanecer, É igual o né? remédio, né? Você vai tomando, toma o dia que quiser. Uma das coisas que outro dia eu até fiz na mocidade, trabalhei com a moça, passei ela para o pastor. Agora você tem que cuidar. Porque nós, na clínica, nós trabalhamos no Ministério da Cura. Então a gente vai até um ponto do processo. Tá? Certo. Então a pessoa precisa de ser cuidada, ser Disciplinada, acompanhada como ovelha. Segundo, é uma porta muito importante, que é a porta da vigilância. Então a pessoa tem que vigiar. Claro. Entendeu? Tem que vigiar. Se ela é mentiroso, foi curado, ele tem que vigiar agora. Para não pegar, você entendeu? Nessa situação. Então, assim, ela tem que ser acompanhada. Né? Entendi. Porque lá nós trabalhamos e depois entregamos ou para a igreja ou para os pastores da igreja. Claro. Né? Da nossa igreja. Para manutenção, né? Aí vai ter que ser acompanhado, porque muitas vezes a pessoa sai e não é acompanhada. Aí vem esses problemas de novo. Então eu acho que tem que ser acompanhada. E também, ela foi curada, mudar os hábitos. Algumas coisas na vida dela vai ter que ter um esforço dela, né? Vai ter que ser Nada mudado. é tão Ela vai falar, não, a tranquilo. partir de hoje vou tomar outras atitudes, né? Vou mudar, vou caminhar de outras formas, vou ler mais a Bíblia, vou nos cultos e começa a trabalhar isso, porque ela vai ter que envolver. Se moldar a nova vida que ela alcançou. Com certeza. Mas uma coisa bem interessante, Carol, que na hora que você fez a pergunta me veio à mente, é a ilustração do próprio muro sendo reconstruído. Então, houve a invasão, os muros foram derrubados, agora vem Neemias e começa esse processo de reconstrução. Qual foi o material que Neemias usou para reconstruir os muros derrubados? As mesmas pedras dos muros que tinham sido derrubadas. Então, esse processo de reconstrução, na maioria das vezes, vai ser feito Mesmo pelo material. material que a gente já tem, que até então, naquele momento, está na nossa vida como entulho. E aí ele deixa de ser um entulho e ele passa a ser um material utilizado na reconstrução. E aí não tem ninguém melhor do que Jesus para fazer isso. Ele Especialista. faz ter valor aquilo que não tinha valor. Exatamente.